Oi, gente linda, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira história do Natal. Mas antes de tudo eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos, tá bem? E nós vamos falar um pouco sobre o Natal e a verdadeira história dele. Só que antes de tudo, eu quero te dizer que independente da história, eu acho muito importante a gente se reunir com a família, num dia especial, fazer oração, estar em comunhão com a família, comer, festejar. Eu gosto muito disso. E independente do que eu vou contar aqui, da história que é a verdadeira história do Natal, independente disso, eu quero que vocês saibam que se reunir para falar de Jesus, para falar do nascimento dele, para estar em comunhão com a família, Deus se agrada sim, Deus se agrada disso, tá bom? Então, antes de tudo, antes de eu contar a verdadeira história do Natal, que vocês recebam de coração aberto essa palavra, que vocês não fiquem chateados, não fiquem com raiva nem com dúvida disso, mas se houver qualquer dúvida, que vocês comecem a orar e pedir a Deus para Ele revelar a verdade para vocês, para o Espírito Santo trazer a verdade para vocês, porque quem convence da verdade, da justiça e do juízo, do que está na palavra de Deus e de todas as coisas do Senhor é o Espírito Santo, não sou eu, não é um pastor, não é ninguém. Eu vou contar agora um pouco da história do Natal, de como se iniciou essa festa pagã até os dias de hoje, e fica comigo até o final desse vídeo, assiste até o final, porque vai ter muitas elucidações, vai ter muitas coisas, muitos esclarecimentos, e eu vou trazer muitas coisas baseadas na palavra e a minha opinião, como eu faço, o que eu acho disso tudo, tá bom? A palavra Natal significa nascimento e muita gente comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Só que a Bíblia, ela não fala nada sobre a data de nascimento de Jesus. O que a Bíblia diz é que naquela época tinha pastores no campo com suas ovelhas, pastores de noite com as suas ovelhas. E na época fria, lá na cidade de Belém, não tinha como ter pastores e ovelhas no campo na época do inverno, porque o inverno lá é muito rigoroso, cai muita neve, então não tem como eles estarem no campo com as suas ovelhas. Então a Bíblia diz sobre isso. Então nós entendemos que Jesus ele não nasceu na época de dezembro, na época fria, na estação fria, e a Bíblia não fala sobre a data de nascimento de Jesus. Mas por que então que as pessoas escolheram dezembro, 25 de dezembro, para comemorar o Natal? 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus. Naquela época, em Gênesis, é contada a vida de Noé. E depois que Noé veio do dilúvio, ele começou a plantar vinhas. E a Bíblia diz que ele se embriagou com essas vinhas. E os seus filhos o viram nu. Ele se embriagou e ficou nu, e os seus filhos o viram nu. E um dos seus filhos, chamado Cã, ele zombou de Noé por estar nu. Os outros dois foi ajudar, e o outro zombou de Noé. E Noé amaldiçoou Cã e toda a sua geração. Então Cã, ele teve um filho, que foi chamado de Nimrod. E Nimrod era muito mau. Ele matou seu próprio pai, Cã, e se casou com sua própria mãe, Semiramis. E ele foi fundador da Babilônia, ele foi fundador de Nínive e de outras cidades pagãs. E ele também tentou levantar a Torre de Babel. Nimrod era tão contra as coisas de Deus que ele levantou várias religiões pagãs. Ele introduziu o ocultismo. O que é o ocultismo? O espiritismo, a magia, o esoterismo, o miticismo, como a yoga, o budismo, o hinduísmo. Tudo que for sobrenatural, oculto, sociedades secretas, isso tudo está dentro do ocultismo. Então ele implantou uma nova religião, que é essa religião pagã, que é usada até hoje. Existem diversas religiões no mundo e todas essas religiões que vai
contra Deus, que está no ocultismo, são coisas ocultas, todas essas coisas que não agradam ao Senhor, tudo que está em oculto, tudo que não vem para a luz, tudo que está na escuridão, isso tudo não agrada ao Senhor. Isso tudo foi introduzido por Nimrod. Então, por Nimrod se opor muito às coisas de Deus, o teu tio, Sam, o matou, esquartejou o corpo dele e separou, espalhou por vários cantos o corpo dele. E a sua mãe e esposa espalhou para as pessoas que ele não morreu, mas que ele tinha ido para o lugar dele, que é no sol. E ele se considerava um deus, eles consideravam o deus sol. E a sua mãe se considerava a deusa lua, que depois mudou para a rainha dos céus, e ele, filho divino dos céus. Eu vou ler um trecho da Bíblia que diz sobre isso, que ela não aceitava que ele tinha morrido, o seu filho e seu marido, que ela fala que ela não veio perder filho nem marido, e as coisas que eles faziam naquela época. É um trechinho um pouquinho grande, tá? Tenha paciência. Tá em Isaías 47, 8 em diante. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no momento do mesmo dia, diz o Senhor. Perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiastes na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar e disse no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Então a Bíblia fala sobre tudo o que ela fazia, todas as feitiçarias, todas as religiões, tanto de Nimrod quanto da sua mãe. E a sua mãe Semíramis, ela engravidou depois que o seu filho morreu. Então houve ali uma traição e ela teve Tamuz no dia 25 de dezembro. E ela dizia que ele era a reencarnação de Nimrod, do seu filho e esposo. E aí deu início na religião do espiritismo, na ideia de que as pessoas elas reencarnam. Nimrod se tornou o deus sol dos egípcios, dos babilônios, dos gregos, dos persas, dos romanos e hoje em dia das sociedades secretas. Então na Babilônia originou todas essas falsas religiões, todas essas abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos, idolatrias. Tudo isso se originou lá. Se originou com Nimrod, com Semíramis e com Tamuz. Aconteceu como Deus tinha falado na palavra. Ele também morreu, Tamuz, o filho de Semíramis. E ele foi para a floresta e ele morreu em cima de um tronco de árvore. Um tronco apodrecido. E Semíramis, mais uma vez, espalhou uma mentira. Ela disse que ele também não tinha morrido como seu filho Nimrod. Ele tinha ido para o céu também, porque eles consideravam Deus, e ele era a própria reencarnação de Nimrod. Então, quando encontraram ele em cima desse tronco dessa árvore. E nesse tronco tinha nascido um pinheiro. Então, daí se tornou o símbolo de Tamuz, o pinheiro. Então, dia 25 de dezembro, as pessoas naquela época, já costumavam a levar os pinheiros para dentro de casa, porque eles diziam que ali havia o renascimento de Tamuz, porque tinha nascido um pinheiro em cima daquele tronco. Então as pessoas começaram a levar os pinheiros para dentro de casa, começaram a enfeitar os pinheiros, colocaram pratas, colocaram ouro no pinheiro, colocaram vários símbolos. O pinheiro se tornou o símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas choravam 40 dias e 40 noites aos pés do pinheiro. E no final disso, elas faziam agradecimentos umas às outras, trocando presente entre elas. Então, todos os anos, dia 25 de dezembro, elas faziam a mesma coisa. E aí se tornou a comemoração do Natal, o nascimento de Tamuz. E a Bíblia fala sobre isso. Está lá em Ezequiel 8, 14 e 18. Então, ele me levou para a entrada da porta do norte, da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse, você vê isso, filho do homem?
você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, do templo. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Por quê? Porque naquela época eles achavam que Tamuz era o Deus Sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverá também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo ramo perto do nariz. Ele fala do ramo, da folha, da árvore. Por isso, com a ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. E o símbolo dessa religião foi a imagem da mãe e a criança nos braços. Então, quando os persas dominaram a região da Babilônia, eles levaram os ídolos que eles tinham. E depois passaram para os gregos, mudaram e foram mudando os nomes. Passaram para se chamar Zeus, Afrodite e Eros. E nos tempos de Jesus, que era o Império Romano, que dominava a região, mudaram novamente os nomes desses deuses, que passaram para Vênus e Cupido, tirando a figura do pai. Então, no Império Romano, Constantino ele fez nascer a Igreja Católica, que foi uma aliança da Igreja verdadeira de Cristo com o paganismo. Então, por que ele fez isso? Constantino ele estava numa guerra com Maxêncio, para ver quem seria o imperador de Roma naquela época. E para ele ter apoio dos cristãos, ele introduziu a religião católica como a religião oficial dos cristãos, para agradar eles. E então a religião católica significa universal, ou seja, ela se tornou a religião oficial do império. Só que quando Constantino ele se converte, ele traz para dentro da igreja todas essas práticas pagãs, todos esses ídolos. Durante todos esses anos, essas práticas pagãs tomou conta da igreja, que mudou a sua visão da Bíblia e acrescentou junto com a Bíblia a tradição romana, que é a comemoração do Natal e todos esses ídolos. A Bíblia diz em Jeremias 10:3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, feita com um machado. Então o uso da imagem de Semíramis e Tamuz se difundiu e conquistou toda a terra, e hoje são celebrados a festa do Natal em decorrência de toda essa história da vida deles. A Bíblia também diz em Jeremias 7:18, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Semíramis se considerava a rainha dos céus. Elas consideravam uma deusa como seus filhos. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, no dia 24 de dezembro, a ceia da meia-noite, trata-se, na verdade, de uma adoração à Mãe Lua, que é Semíramis, que elas consideravam uma deusa. E no dia 25 de dezembro, o almoço de Natal, que é a adoração ao Deus Sol, que é a Tamuz. Então, essa é a história do verdadeiro Natal. É assim que se originou o Natal. O Natal, infelizmente, não é o nascimento de Jesus. Mas como eu disse no início do vídeo, eu pratico isso com a minha família, não comemorando o Natal, mas sim comemorando o nascimento de Jesus, não por ele ter nascido dia 25, que não é essa data que ele nasceu, mas estar em família, fazer orações, consagrar tudo aquilo a Jesus. E o mais importante de tudo isso, não trazer essas práticas pagãs para dentro da sua casa. Montar árvore de Natal, guirlandas, essas coisas, esse tipo de coisa são origens pagãs, e isso são coisas ocultistas, coisas que Satanás ele usa, infelizmente ele usa de forma oculta, ele usa de forma escondida atrás desses símbolos para ter entrada na sua casa, para ter acesso à sua família, para ter... Você já assistiu algum outro vídeo meu que eu falei sobre o mundo espiritual, sobre o Halloween? Lá eu digo quais são os portais que Satanás ele tenta induzir na nossa vida para entrar na nossa vida. E quando a gente monta esse tipo de coisa,
árvore, símbolo, esse tipo de símbolos que eu acabei de explicar agora, você está dando entrada, você está dando abertura, você está abrindo portas, você está dizendo para o inimigo entrar na sua casa, para ele tomar conta da sua vida. E quando ele entra, quando você dá essa abertura, você dá essa brecha, você autoriza ele a entrar, ele acaba dominando, entrando na sua vida e fazendo um estrago na sua vida. Ele domina a tua vida, a tua família, as tuas finanças, os teus relacionamentos, todas as áreas. Só precisa de uma brechinha para ele entrar na sua vida. E esse tipo de coisa, esse tipo de costume pagão é o que Satanás faz. Satanás ele trabalha em oculto, ele trabalha escondido, ele trabalha na escuridão, ele trabalha enganando as pessoas. E através desse tipo de enganação que ele vai entrar, que ele vai se estabelecer na tua casa, que ele vai ter acesso à tua família. Então você pode comemorar o Natal, no meu ver, você pode se reunir com a tua família, você pode fazer orações, orar ao Senhor, orar a Deus, agradecer a Jesus pelo seu nascimento, pela sua morte, por tudo que Ele faz por nós. Na verdade, você tem que fazer isso todos os dias. É todos os dias agradecer a Deus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Todos os dias você tem que agradecer pela sua vida, agradecer porque Jesus, Ele pagou um preço por você, te tirou de um lugar de sofrimento, de um lugar de pecado e te trouxe para perto de Deus. Antes a gente não tinha acesso a Deus por causa dos nossos pecados, mas através dele, hoje nós temos acesso ao Pai. Então, que o teu Natal não seja somente no 25 de dezembro, não seja somente o mês de dezembro, que você fique mais sensível, que você fique mais amoroso com as pessoas, que você se solidarize, que você ajude as pessoas. Eu sei que o mês de dezembro é o mês em que comove muita gente e é o mês em que acontece muitos suicídios também, porque as pessoas, elas se sentem só, elas não se sentem amadas. É um mês que as pessoas elas estão mais sensíveis, os sentimentos estão mais aflorados. Mas eu peço para vocês que não seja só em dezembro que vocês se preocupem com a família de vocês, que vocês queiram se reunir com a família para estar em comunhão. Como eu disse no início do vídeo, estar em comunhão, Deus se agrada que a gente esteja em comunhão. Deus se agrada que a gente se reúna para falar dele, para orar com ele, para estar de bem com a família. Mas que isso não aconteça somente dia 25 de dezembro, que isso não aconteça somente na época de dezembro. Se você quer comemorar o Natal, comemore com a sua família, esteja com eles, ajude as pessoas, mas que isso não aconteça somente no mês de dezembro, mas em todos os meses do ano. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês recebam essa palavra de coração aberto. E se vocês tiverem dúvidas, como eu disse, ore, peça a Deus, peça para o Espírito Santo revelar a verdade para vocês. É Ele quem vai convencer vocês. Amém? Até a próxima!